Uma mulher falsa magra aos 20 anos é diferente de uma falsa magra aos 40 anos de idade. E já adianto, a diferença não está na idade, e sim em uma dívida acumulada no corpo ao longo do tempo. E dá para resolver? Dá, mas por caminhos diferentes. Vem comigo aqui nesse vídeo. Olá, gurias! Sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Daniele Milhão, para quem não me conhece. Sou nutricionista e aqui eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra definida. E aproveita e já me conta aqui nos comentários qual a tua idade que está assistindo aqui esse vídeo. Eu quero conhecer melhor vocês, conhecer melhor esse público que está me assistindo. Pausa pro cafezinho? E se tu já treina, te alimenta bem, vem que esse vídeo é pra ti. Vamos começar falando sobre a mulher falsa magra aos 20 e poucos anos. Como que é? O que torna ela falsa magra? Muito provavelmente, nessa idade, quando é mais novinha, o maior incômodo que está tornando ela falsa magra é a gordura. É aquela gordurinha, não é um excesso, né? Não chega a ser suficiente para torná-la com sobrepeso, mas é aquela gordurinha que ela ainda não fez o que é necessário para perder. Embaixo do umbigo, gordurinha no braço, que às vezes deixa o braço mais fofinho, a gordurinha no culote. É isso que está incomodando a menina nessa faixa etária ali dos 20 e poucos anos, até uns 30 anos. É por aí. O incômodo dela é a gordura. O problema maior da menina de 20 e poucos anos não chega a ser a flacidez, né? Ela não tá com a pele dela flácida, ela não tá com aquele aspecto murcho. Por isso que eu digo que é a gordura o problema dela nessa fase. No momento que ela perde aquela gordurinha, ela fica se sentindo já super bem, tá ótimo. Acho que todo mundo aqui lembra, quem é mais velha e como eu, lembra dos seus 20 e poucos anos, né? E por que o problema dela não chega a ser ainda uma flacidez, né? Um corpo mais murcho, um bumbum murcho, uma perna com aquele aspecto flácido? Porque ainda não deu tempo. Mesmo que ela ainda não esteja fazendo as coisas totalmente certas, ela não tá com aquela flacidez. É um momento esse, dos 20 e poucos anos, onde, se fizer o que precisa, treinar direitinho, ela vai começar a construir massa muscular, a massa muscular dela ao longo da vida. Porque, vejam bem, ela era adolescente, essa menina de 20 e poucos anos, até pouquinho tempo atrás. Ela estava construindo o corpo dela, ela estava em formação. Então, aos 20 e poucos, ela vai iniciar aquela caminhada de construir massa muscular. Não deu tempo ainda de ficar flácida. Essa menina de 20 e poucos, ela começa a treinar, começa a fazer dieta, ela vê uma resposta, inclusive de definição, muito rápida. Ela seca a gordurinha, ela já fica tonificada, ela fica durinha, porque ela ainda não tem flacidez, então ela fica bem. E é por isso, então, que eu digo que, normalmente, uma falsa magra aos 20 e pouquinhos anos, o maior incômodo dela, o maior problema dela, vai ser a gordurinha. Ela seca aquela gordurinha ali, que é muito tranquila, muito rápido, né? Não é um caso de um sobrepeso, de uma obesidade, é a falsa magra mesmo. Ela perde aquela gordurinha que tem incomodada, 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, ela chega no objetivo dela e está se sentindo maravilhosa. E olha só, gurias, mesmo que ela não comece fazendo as coisas bem como tem que ser, digamos que ela não comece fazendo musculação, ela só faça dieta e perca aquela gordurinha. Mesmo assim, como ainda não deu tempo, ela é muito nova, não deu tempo dela ficar flácida, ainda que ela não comece certo, o que eu quero dizer com isso? Ainda que ela comece só com dieta e sem musculação, ela vai se sentir bem, porque ela não teve tempo de ficar flácida. Só que um alerta aí, se tu é uma menina dos 20 e poucos anos, falsa magra, existe um erro silencioso que pode estar acontecendo sem tu perceber, que vai ser um problema pro teu eu lá do futuro, né? E quanto antes tu te alertar isso, não deixa esse problema pro teu eu do futuro resolver. Tu já pode resolver ele agora, começando do jeito certo, para tu não ter mais esse problema lá pro teu eu do futuro, que é não se preocupar então com essa massa muscular. Né? Como eu disse, se tu começar sem treino de musculação, tu vai emagrecer, tu vai ficar bem, porque tu só tem 20 e poucos anos. Só que o teu eu do futuro vai ter problema. Então começa desde cedo, desde agora, a te preocupar com a tua musculatura, porque tu já vai perder gordura ficando tonificada, tu já vai começar o processo que é tão lento, é tão demorado, o processo de construção de massa muscular, mas quando tu chegar lá no teu eu do futuro, tu já vai estar bem, tu já vai ter uma musculatura, tu já vai estar tonificada, né? Porque musculatura é lento mesmo, tá, gurias? É graminhas, assim, ó, 100 gramas por mês, às vezes até menos. Então, é um projeto a longuíssimo prazo, é um projeto para a vida.
E a falsa magra, novinha, de 20 e poucos anos, que não se preocupa em começar a construir isso nessa idade dos 20 e poucos anos, agora ela vai estar bem. Mas o eu lá do futuro dela vai ter flacidez, vai ter o corpo mole, vai ter o bumbum caído, vai ter a coxa mole com celulite, vai abrir espaço para vir gordura que não tinha antes. Porque se tu não construir essa massa muscular, tu vai acabar perdendo. Tá? É muito difícil se tu não te preocupar com a tua massa muscular até que ela fique igual, porque ela não fica igual. A gente acaba perdendo se não dá atenção para isso. E aí, perdendo massa muscular, tu perde aquela matriz metabólica ativa, aquela parte do teu corpo que deixa o metabolismo muito ativo, que é a musculatura. E aí o teu eu lá do futuro vai gastar menos calorias. Gastando menos calorias, tu não vai te manter sequinha assim, como agora que tu é jovem. Tu vai acabar ganhando gordura e vai ser muito mais difícil perder. Aí que nós entramos, então, né, na mulher com próximo dos 40, ou aos 40, ou os 40 mais, que fala assim, ó, ai, mas quando eu era mais jovem, eu emagrecia muito mais fácil, era só fechar a boca. É, porque a menina de 20 e poucos, como eu falei, ela perde a gordurinha ali, ela já fica maravilhosa, e perde rápido, porque o metabolismo dela tá muito mais eficiente. Agora, se tu for perdendo massa muscular ao longo dos anos, se tu não foi aquela menina de 20 e poucos anos que começou do jeito certo, como eu tô alertando elas fazerem aqui, tu perdeu o músculo ao longo do tempo. E se tu perdeu massa muscular ao longo do tempo, teu metabolismo ele fica mais lentinho mesmo. Então, não está associado essa dificuldade que hoje tu encontra, tu que é uma mulher mais madura, de emagrecer, ela não está associada aos teus hormônios, à tua idade, mas o que aconteceu nesses 20 anos. Se lá com 20 anos tu emagrecia fácil, mas tu não fez a coisa certa lá, tu te prejudicou ao longo das próximas décadas. E aí, hoje, tu tem mais dificuldade porque esse tecido que era metabolicamente superativo, que era a massa muscular, tu foi perdendo ele ao longo do tempo. Entendeu a importância? Se tu é de 20 e poucos, ainda dá tempo de tu te preocupar com isso agora? Agora, se tu é a mulher próxima dos 40, aos 40, ou com mais, com 50, com 60 anos, dá pra resolver. Só que a tua caminhada é mais longa. Isso eu preciso te dizer. Não é só secar a gordurinha pra ti. Cafezinho? Então agora, tu que tem 40 a mais, vamos chamar de 40 a mais, né? Mas pode ser um pouco menos, um pouco mais, ou bastante mais, enfim. Mas tu que é essa mulher 40 a mais, tu tem uma dívida agora. Se tu não começou certo lá atrás. Né? Se tu é falsa magra hoje 40 a mais, é porque tu não começou certo lá atrás. Tu tem uma dívida. É a dívida muscular. Essa musculatura que foi perdendo ao longo dos anos. Veja bem, a menina de 20 e poucos, ela ainda não tem essa dívida. Ela tá só arrumando a casa dela. Né? Ela tá começando a arrumar. Tu já tem a dívida. E não é à toa, né? Só fazendo um parênteses aqui. Se a gente observar aquelas mulheres que hoje têm 60 anos e estão super bem, tá? Observa, né? Eu vou citar uma aqui que sempre me vem à mente, que é a Solange Frazão, que é uma mulher que tá maravilhosa e tem mais de 60 anos. Pode ser que tu lembre de outras. Todas essas que tu lembrar, que estão de corpo muito bem, e como a Solange Frazão, são pessoas que investiram na musculação ao longo dos anos da vida delas. Mas com tudo isso que eu tô falando aqui, eu não quero te desanimar se tu é uma mulher 40 a mais. Eu quero até colocar aqui uma foto de uma senhora que eu sigo na internet, né, uma americana, eu acho que ela é, e ela começou o processo de mudança dela bem tarde, né? Ela não começou nova, ela não começou com 20, ela também não começou com 40, não faz muito tempo que ela começou. E olha a transformação que ela teve. A história dessa mulher, a transformação que ela teve, são inspirações para mim, porque é a prova viva de que sim, tu pode começar a mudar a tua estética, inclusive, com a idade que for. Eu tenho pacientes também que começaram próximo aos 60 anos e hoje passou aí 3, 4 anos e elas são outras pessoas. Então eu tenho provas, pessoas que eu acompanho que estão assim. E já vou pedindo aqui para vocês que se tu tá gostando desse vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa um like e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Mas então, gurias, a falsa magra 40 a mais, o problema dela, vocês estão percebendo que não é só gordura. Se ela perder a gordurinha que incomoda ela ainda assim vai continuar flácida, por conta dessa dívida. Então não é gordura, é o histórico dela. É o que ela fez nas últimas décadas. Esse é o problema. Esses últimos anos, o que aconteceu? Daqui a pouco é uma mulher que provavelmente ficou comendo pouco.
né? Essa ideia de que eu tenho que comer pouco para não engordar. Então começa por aí o problema. São décadas, são muitos anos, comendo bem pouquinho, beliscando, comendo só coisa fit, não comendo aquilo que dá consistência, que dá tônus. Mas eu vou para academia. Não adianta só ir para academia, até fazer um treino bom e não comer. Não, tu não vai construir esse aporte, né? Essa poupança, digamos assim, de massa muscular para tua vida. E aí, às vezes, até foi na academia, mas treinava fofo, né? Não fazia um treino adequado, um treino eficiente, ou até nem foi para academia fazer musculação. Só fazia aula de bike, de spinning, corrida. Então, nada disso constrói massa muscular. Pelo contrário, essas coisas depletam a tua musculatura. Então entendam, gurias, para mulher 40 a mais, não é que é mais difícil, é mais lento emagrecer, é mais lento definir o corpo, não é isso. É que tu tem uma dívida acumulada, tu tem um prejuízo que se acumulou. Então, sei lá, aos 30 anos, o teu problema era desse tamanho, o teu prejuízo, e aos 40, 10 anos depois, o teu prejuízo ficou desse tamanho, qual deles vai levar mais tempo para tu resolver? Não é lento, o processo vai acontecendo, só que a caminhada ela pode ser maior ou menor, conforme o tamanho dessa dívida muscular. E aí o erro clássico da mulher falsa magra, 40 a mais. Ela acha que ela precisa só secar, né, porque ela tem ali a gordurinha, a celulite, a perna com gordura, a gordura no abdômen. Ela acha que ela precisa só reduzir essa gordura, emagrecer, secar, e o corpo mole, o corpo flácido é problema da idade. Não! Não é por conta da idade o corpo flácido, é por essa dívida de perda de massa muscular ao longo dos anos. Como que tu vai resolver isso? Tu precisa perder gordura e ganhar massa muscular. São processos separados, são processos distintos, eles não acontecem ao mesmo tempo e não precisam acontecer necessariamente nessa ordem, primeiro perder gordura e depois ganhar massa muscular. Isso precisa ser avaliado individualmente. Conforme a tua quantidade de gordura, como tu vem te alimentando, talvez tu tenha que começar ganhando massa, para depois lá na frente perder gordura. Ou, em muitos casos, não, a gente começa assim secando, perdendo gordurinha que é mais rápido, para depois organizar o resto do ano todo, ou dos próximos anos, focando na massa muscular. E focar na massa muscular, fazer uma dieta, um treino correto, muda tanto o formato do corpo, tanto. Se eu te mostrasse uma foto tua, como é que tu vai ficar, tu nem ia acreditar que é tu. Então, resumão aqui para você. A falsa magra dos 20 e poucos anos, até uns 30 ali, ela também tem pouca massa muscular. Só que ela está começando a construir isso na vida dela. E se ela começar do jeito certo, se ela só perder gordura, ela já fica toda sequinha, toda no lugar, toda firmezinha. Se ela fizer a coisa bem direitinho mesmo, dieta, treino de musculação eficiente, ela define com certa rapidez, velocidade. Já a falsa magra 40 a mais, não é que ela tem pouca massa muscular. Ela tem perda de massa muscular, ela está no negativo. A dos 20 e poucos, ela está no zero. A 40 a mais, se ela é falsa magra, ela está no negativo. Então ela precisa o quê? Recuperar essa massa muscular que perdeu ao longo dos anos, né? Ficar no 0-0, atingir esse estágio do 0-0, melhorar, construir mais massa muscular e depois ainda perder gordura. Não necessariamente nessa ordem o processo. Agora, uma coisa eu te digo, quanto antes tu começar a ganhar massa muscular, tu vai diminuir tua dívida cada vez mais rápido. E aí, tu passou dos 40? Dá tempo, tá? O que tu vai fazer com isso? Tu vai continuar ignorando essa dívida e até aumentando ela, comendo pouquinho, treinando fofo, ou tu vai começar a resolver? E se tu te identificou com o que eu falei, quer começar a fazer uma mudança a partir de agora, eu faço atendimentos, tanto presenciais como por videochamada, para pessoas que moram em outras cidades. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu também tenho a mentoria da falsa magra, que é um curso para falsas magras, onde eu ensino até calcular a dieta, e o meu marido, chama-se treinador, ensina a montar o próprio treino. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, caso queira participar da próxima turma. E é isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!